Teu amor está ganhando forma em mim. Santo Espírito de Deus, nós queremos te entregar essas palavras, Pai. Te entregar, Senhor, essas declarações, Pai, como uma moeda, Pai, como, Deus, uma legalidade, Deus. Que o Seu Espírito nos transformar, Pai, que o Espírito nos conduzir, Senhor, a perfeição, Pai, a integridade, Senhor. Nós queremos, Pai, estar contigo, Deus. Aleluia. Nós queremos, Pai, sermos encontrados. Plenos, Deus, a missão de durar para sempre. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim. Teu amor está. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim. Por isso eu vou. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti e só a Ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser,
confissão dos meus lábios e o meu coração no teu peito. Eu quero a visão dos meus olhos, quero a visão dos meus lábios e o meu coração no meu peito. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo. Espírito de Deus, nós queremos, Pai, sermos, Deus, cada vez mais, Senhor, parecidos contigo, Pai. Ter as mesmas atitudes, Deus, ter os mesmos pensamentos, Deus. Aleluia. Jesus, esse é o pacto. Eu em ti, tu em mim. Jesus, esse é o pacto. Eu em ti, tu em mim. Jesus, esse é o pacto. Aleluia. Irmão, eu me apego muito a algumas palavras que Jesus nos falou, nos deixou, que é: se tiverdes fé, farão coisas maiores que eu fiz. Irmão, eu quero fazer coisas maiores que Jesus fez, não pelo meu ego, pela minha vaidade, mas para a glória do santo nome de Jesus. Porque Ele andou sobre as águas, Ele curou o leproso, Ele curou cegueira, Ele libertou, Ele salvou através do amor, da perfeição que existe nele. E eu não desejo nada mais que isso, alcançar, Pai. Eu desejo, Pai, nada mais do que aquele dia, Senhor, aquele dia eterno, o qual, Senhor, seremos aprovados por Ti, Senhor. O qual, Senhor, nos dará, Pai, o aval, Senhor, para morar na eternidade contigo. Obrigado pela Sua perfeição, Senhor. Obrigado, Pai, porque do alto, Pai, da Tua divindade, Senhor, o Senhor, Pai, se rebaixou, Pai, se humilhou ao mero homem, Senhor, a conviver entre nós, Pai, e nos ensinou que nós queremos nos parecer contigo, Senhor. Queremos que as pessoas, Pai, nos enxerguem, Senhor, e consigam contemplar a Sua face em nós, o Seu brilho em nós, Pai, em nome de Jesus. Que através, Pai, das nossas atitudes, Senhor, que através, Senhor, do nosso agir, do nosso falar,
Graças e paz, queridos. Glória a Deus por mais um dia. Você quer se parecer com Cristo? Aleluia. Como eu tenho dito, presta atenção naquilo que cantemos. E o próprio Jesus nos deu uma receita. Aqueles que cumprem e fazem a vontade do meu Pai. Então esse é um segredo para nós nos parecer com Ele. Aleluia. Amém? Então que possamos se atentar a isso. Às vezes, se parecer com Cristo, fazer a vontade do Pai, é exatamente fugir daquilo que nós queremos, daquilo que nós pensamos e achamos. Simplesmente abrir mão da nossa vontade. Amém? Eu quero ministrar sobre dízimos e ofertas. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Como foi dito aqui domingo, Jesus é um dos momentos que ele mais observa na hora do culto. Talvez você não consiga ver, mas ele pode estar sentado aqui do lado dessa caixinha branca aqui. Amém? Mas glória a Deus, querido, por podermos louvar o Senhor. Temos vivido aí dias difíceis. E eu com a minha esposa ali, a gente glorificando ao Senhor, exaltando o nome dEle por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia. Creio que talvez você, assim como nós, no início de tudo isso ficamos apreensivos. Eu confesso que no início deu aquele medinho gospel assim, que não é pecado sentir não, querido. Medo às vezes faz a gente calcular algumas atitudes. E se tratando de finanças, confesso que deu um medinho sim, quando começou a se falar em fechar tudo, que tudo ia parar, e a gente via para esse culto hoje glorificando ao Senhor, porque verdadeiramente Deus ele tem cuidado de nós. Deus ele tem nos feito triunfar em meio à adversidade. Isso é realmente a gente viver o sobrenatural. E confesso para vocês que um dos segredos é esse daqui. É você ser fiel ao Senhor, praticar aquilo que nós temos ensinado aqui, aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, e não ter dúvida. Creio que muitos permaneceram fiéis e pôde provar do cuidado do Senhor nesse tempo. E ainda está sendo, porque não passou ainda, teve muitas perdas, e se tratando de finanças, de recursos, muitos ainda têm sofrido o caos dessa pandemia. Mas eu quero te levar a refletir qual o segredo para que a gente supere e passe por tudo isso. Eu costumo dizer que sempre peço para Deus não deixar eu perder a convicção que a gente tem em Jesus. Aquilo que nos move, nos faz prosseguir, é essa convicção, de você saber que não foi em vão o sacrifício de Jesus, é real o preço que Ele pagou. E quando a gente não perde isso, a gente não desvia o foco, você não se perde na caminhada. E aqui no Salmo de número 128 tem um outro segredo, para que você não perca o foco, para que você não fique pelo caminho e não deixe de viver o sobrenatural de Deus. Quem abriu, quem achou, pode dar glória a Deus aí? Aleluia. Então vamos lá, diz assim aqui na minha Bíblia: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião,
e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias de tua vida, e verás o filho de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém, queridos? Você viu que um dos princípios para que nós vivemos bem, que nós seguimos bem, é temer ao Senhor. E aqui, quando fala de temor, Ele nos garante a provisão aqui. Fala que nós seremos bem-aventurados, que nós seremos prósperos. Então, quando você teme ao Senhor, não perde a sua convicção em Jesus, você não se ofende, você não se escandaliza num momento como esse. Então, o temor ao Senhor, querido, faz toda a diferença. Quando você teme ao Senhor, você se preocupa com aquilo que é gasto num lugar como esse. Você se preocupa com os recursos que adentra esse lugar, a luz que clareia aqui, as condições que temos. Então, quando você teme ao Senhor, o Senhor cuida das suas coisas. Então, que você possa ser este que, como nós, pela misericórdia do Senhor, em nenhum momento nós tivemos dúvidas de como deveríamos agir em ser fiel ou não ao Senhor. Nós podemos provar o cuidado dele em meio a essa pandemia. Tivemos perda, todo mundo sabe, todo mundo teve, eu imagino, mas nós podemos dizer que até aqui o Senhor ele tem sido fiel, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos trago a provisão. E às vezes nós achamos que ser próspero, querido, é você ter de sobra. Ser próspero é você ter para esbanjar. E prosperidade nada mais é do que ter todas as nossas necessidades supridas. Então, às vezes, o sobrenatural de Deus ele vai acontecer nos 45 do segundo tempo, mas ele vai acontecer. Então, aqueles que forem fiel, permaneça dessa forma. Continue temendo ao Senhor, fazendo aquilo que nós cantamos, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé, quero orar por você que teme ao Senhor, que é fiel nos dízimos e nas ofertas, que busca honrar a Deus com as suas finanças. Queridos, a lei da semeadura é uma das coisas mais tremendas nesse mundo. Não fale. Pode fazerem até oração contrária. Você às vezes fica pensando que tem inveja, o pessoal faz isso e aquilo. Se você semeou, se você for fiel, pode esperar, vai acontecer. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Papai, nós queremos, ó Deus, te glorificar, Senhor, exaltar o teu nome, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem sido fiel. Até aqui, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos feito, Senhor, triunfar em meio às adversidades, em meio às dificuldades, ó Pai. Nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, glorificamos o teu nome. Falamos, ó Deus, que somos uma igreja que teme ao Senhor. Então, Senhor, coloca esse temor no coração dos teus filhos, ó Pai, para que todos possam, Senhor, se compadecer da tua obra, Senhor, que todos possam, Senhor, se compadecer das necessidades da tua casa, Senhor, e assim ser, Papai amado, o instrumento, Senhor, que irá trazer recursos e irá viver o sobrenatural do Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, e glorificar o teu santo nome. Amém? Sai do seu lugar, você que não saiu, e viva, queridos, esse sobrenatural. Amém? Aleluia. É o profeta precisa de oração? Então, queridos, você pode estender sua mão aqui? Vamos abençoar a vida do profeta Eric, que venha ser um instrumento de Deus sobre as nossas vidas, e que ele venha simplesmente partilhar aquilo que Deus colocou no coração dele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Papai, nós queremos, Senhor, abençoar a vida do Eric. Senhor, colocamos, ó Deus, ele em tuas mãos, Papai, pedindo, Senhor, que o Senhor venha, Deus, repreender, Papai, todo espírito de distração, Senhor, tudo aquilo que queira, Senhor, roubar, Senhor, essa semente, a qual o Senhor ministrou no coração dele, e que irá, Senhor, transmitir aos nossos, ó Deus. Por isso, Senhor, manifesta, Senhor, a tua glória, Senhor, o teu poder sobre a vida deles.
guarde a tua casa, Senhor, a tua família, Senhor, e a tua vida, e que ele possa, Senhor, continuar sendo um instrumento em tuas mãos. Por isso nós te louvamos e já te agradecemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor irá fazer nesse momento através da vida do Eric, em nome de Jesus. Amém, querido? Paz do Senhor, querido, amém? Está fraco. Vai ser o querido, amém? Amém! Oh, glória. O Senhor é bom? Glória a Deus. Estava tendo saudade de ministrar, um pouquinho sem ministrar. E querido, só para dar uma ressalva aí, eu não estava desviado não, hein? O irmão veio falar comigo assim: por que você saiu do louvor? É para você voltar, viu? Beleza, eu não saí do louvor não. Estava de Shabbat, querido. Então por isso que eu não estava ministrando, não estava aí. Mas não desviei não, hein? Misericórdia. Está amarrado. Queria que você abrisse lá em Lucas 10. Lucas 10. O Senhor é bom? Aleluia. Diga para o irmão do seu lado aí: o Senhor é bom. Jesus é maravilhoso. Lucas 10, a partir do versículo 38, vai falar um texto que a gente conhece bastante: Marta e Maria. E eu nunca me atentei assim para esse texto, né? Só que quarta-feira de manhã, eu estava aqui na oração da madrugada, e aí o Senhor me falou esse texto, né? Só que eu li, extraí um pouquinho dele e amém. Mas hoje o Senhor começou a ministrar sobre esse texto. E eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus falou comigo. A partir do versículo 38 vai dizer assim, Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me dê serviço só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Eu quero orar com você agora, e você vai orar, Senhor, para que Ele, através do Espírito Santo, te ensina sobre sua vida quem você é, se você é Marta ou se é Maria, quem você tem sido, como você tem agido. Amém? Então vamos orar ao Senhor, pedindo para que durante a palavra Ele fale conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas, Senhor, que através do Teu Espírito Santo nós possamos discernir a palavra do Senhor e entender quem nós temos sido, Pai, perante o Senhor. Se nós temos sido aqueles que estão com foco no Senhor, ou aqueles que têm se distraído, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor venha tirar a escama dos nossos olhos, Pai, de pensar que a palavra é para o nosso irmão, de que a palavra é para quem não veio, mas que nós possamos, Pai, começar a entender aquilo que é bom, que nós possamos começar, Pai, a fluir debaixo daquilo que o Senhor tem para nós, Deus. No nome de Jesus, o Teu Espírito Santo fale imensamente aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui com a certeza, Pai, que o Senhor é Deus que fala com aquele que quer ouvir, Jesus. Então que nós possamos querer ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Que o nosso coração tem que estar aberto para a palavra do Senhor, que o nosso coração tem que estar aberto para discernir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, no nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, eu quero fazer essa pergunta para você. Você tem escolhido a melhor parte de Jesus? Você tem escolhido a melhor parte do Senhor? Você tem escolhido a boa parte? O Senhor vai falar no versículo 42, olha, Maria, Maria, não, e Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. E qual era a boa parte? Se assentar aos pés do Senhor e ouvir a palavra dele. Queridos, nós, em meio a tanta coisa, em meio a tantas situações, nos distraímos muito fácil. Só que eu quero que você entre no texto. Acompanha comigo na Bíblia aí. Olha o que vai dizer assim.
assim: e aconteceu que indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Queridos, aqui vai falar que Jesus estava passando pela aldeia, e a mulher Marta vai lá e fala assim: Jesus, vem, entra na minha casa. Jesus, eu quero que você entre aqui, eu quero te receber na minha casa. Então vamos entrar na mentalidade de Marta. Marta estava querendo servir ao Senhor, ela estava chamando Jesus para estar na sua casa. Trazendo para o contexto espiritual, aqui nós está falando de uma mulher que não tinha Jesus no coração. Talvez para você, a gente não está falando de alguém que não tem Jesus, ou alguém que está se distraindo com as coisas do mundo, se distraindo com dentre as coisas que a gente entende que é pecado. A gente está falando de uma mulher de Deus que fala assim: Jesus, entra na minha casa. Jesus, eu quero te receber aqui. Jesus, tem um espaço para o Senhor aqui e eu quero te servir. Marta é uma mulher com o coração disposto a servir. Então, de certa forma, Marta está honrando a Jesus, porque dentre tantas casas, tantas pessoas, Marta falou assim: eu quero oferecer a minha casa para que o Senhor entre. Então, Marta é uma mulher que estava honrando a Jesus. Amém? 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 Isso é claro, isso é nítido. Marta estava priorizando o Senhor. E quantos de nós tem sido como Marta? Jesus, olha, vem na minha casa. Jesus, vem, eu quero te receber. Jesus, eu quero ver o teu propósito. Jesus, eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Só que tem se distraído. Aqui vai falar assim, no versículo 40: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando o Senhor, disse: não te importas me mandar. Não, ela falou, aí é ela falando, perdão. Marta andava distraída com os muitos serviços. E o que significa distração? Eu vejo no dicionário. Distração é falta de concentração dos sentidos que se passa à nossa volta. Desatenção. Quem diz, Marta estava desatenta. Ela recebeu o Senhor em sua casa, mas ela estava querendo. Por isso eu quero que você entre na história. Marta, ela estava querendo agradar o Senhor. Ela estava querendo fazer o melhor para Jesus. Então a casa estava lá com Jesus e talvez com os discípulos ali, porque vai falar que a caminho, indo eles, entraram numa aldeia, numa casa. Então assim, talvez tivesse muitas pessoas na casa de Marta, e aí se coloca na situação de Marta. Chega um homem de Deus aqui na igreja, você oferece a sua casa, só que você quer entregar o melhor para essa pessoa. Então você começa a preparar, tem aquela coisa da melhor louça, não são os copos de plástico, não é as coisas dos talher lá, tudo queimado os cabos. Você pega o melhor talher e você quer começar a arrumar o melhor para aquela visita. O pastor vai na sua casa, você quer entregar o melhor, então você começa a se aprontar, você começa a fazer as coisas para entregar o melhor, amém? Você não vai pegar o bolo do seu lado, o bolo ruim, você não vai dar comida ruim para uma visita na sua casa, você vai fazer o melhor. Então Marta estava ali entregando o melhor ao Senhor. Só que Jesus fala assim para ela: Marta, você está distraída com outras coisas, quando na verdade a sua irmã Maria tem escolhido a melhor parte. E queridos, o que nós precisamos entender dessa história é que nós precisamos ter foco. Foco no Senhor. Quantos aí estão distraídos do propósito, ou até mesmo da presença do Senhor, por causa do trabalho? Quantos não pedem: Jesus, abre uma porta de trabalho para mim, eu preciso trabalhar, eu quero te honrar pelo que eu tenho, então vou dizimar, vou ofertar, mas abre uma porta para mim, uma porta de excelência. E aí começa a trabalhar e deixa Jesus de lado, não ora, não lê a palavra, não vem para a igreja. Quem diz, aquilo que Deus faz é perfeito. E se aquilo que Deus te deu está te afastando do Senhor, não é bênção de Deus. Se aquilo que Deus te entrega está te afastando do propósito do Senhor, será mesmo que foi Deus que te deu? Será mesmo que é para você estar nesse lugar? Quantas pessoas que começam a trabalhar e largam o Senhor, e largam a presença de Jesus, e largam a obra? Quantas pessoas que por divertimento saem da presença de Deus? Quantas pessoas por amizade, dentre tantas outras coisas, largam a Jesus? Se distraem no meio do caminho. Marta fala assim: não, Jesus, vem na minha casa. Só que qual era o foco de Marta?
O que ela realmente queria com Jesus na casa dela? Será que às vezes é só necessário servir do que você tem intimidade? Do que você ouvir a voz do Senhor? E Marta se distraiu, como muitos que você conhece, até mesmo você. Que o Senhor ministre seu coração para que você venha entender se a palavra for para você. Nós precisamos escolher sempre a melhor parte com o Senhor. Porque às vezes nós queremos fazer, viver os propósitos, mas deixamos de lado aquilo que realmente importa para o Senhor, que é a intimidade com Ele. Será que o Senhor quer alguém que só faça em prol dele e não esteja com Ele? Porque nós podemos sim, querido, estar na igreja, estar cultuando a um Deus que nós nem conhecemos. Nós podemos sim fazer as coisas sem Deus. Eu ouvi uma coisa do Luiz Hermino que desde então eu venho refletindo muito sobre isso. Porque às vezes algumas pessoas se tornaram profissionais de púlpito, então sabem como pregar, sabem como adorar e levar as pessoas à adoração sem Deus. As pessoas se quebrando, as pessoas veem um mover, só que se tornaram profissionais daquilo que fazem. Então na verdade estão fazendo sem Deus. E quantas pessoas falam do nome do Senhor, falam de Jesus, falam daquilo que Ele pode fazer, falam dos milagres, quando na verdade não estão mais no Senhor. O desviado não é aquele que está fora da igreja, é aquele que está fora do propósito, fora de Jesus. Nós temos a concepção que o desviado é quem saiu da igreja, mas talvez, querido, você tenha saído da igreja há muito tempo. Talvez você esteja afastado do Senhor há muito tempo, estando cultuando a Ele. Não é porque você está ali. A nossa mentalidade precisa ser mudada. Quanto tempo nós temos perdido com Jesus? Às vezes Jesus fica com o tempo que sobra. A gente trabalha, a gente faz os afazeres de casa, faz tudo o que tem para fazer. E Jesus sempre fica com aquele tempinho que sobrou. Ele sempre fica no finalzinho da noite, quando você está com sono, cansado, quando você já quer dormir, quando você já não quer fazer mais nada, simplesmente descansar. E será que isso é o que Jesus quer de nós e de você? Será que é isso que Jesus quer que a sua igreja viva? Entregar o resto para Ele? Entregar tudo que sobra para Ele? Jesus, na verdade, para nós é quase um coitado. A gente faz tudo o que tem para fazer e vamos entregar o que sobra ao Senhor. Assim como Marta ia fazer tudo o que ela tinha para fazer. Se ela não estivesse questionando Jesus, falar, olha, peça para meu irmão vir me ajudar, talvez ela faria tudo o que ela tinha para fazer, servir a Jesus, enfim, entregar muitas coisas ao Senhor, para no finalzinho ela separar aquilo que sobrou para o Senhor. E por que Maria foi agraciada? Porque ela separou a melhor parte do tempo dela para ouvir Jesus. A gente age dessa forma com o Senhor. A gente age dessa forma com Jesus. A gente dá o que sobra para Ele. A gente faz, deixa o dia passar, deixa a semana passar, deixa o ano passar, e vamos entregar o que sobra para o Senhor, se sobrar um tempo. Só que tudo isso não é de forma intencional. Tudo isso é o dia a dia que nos leva a ter essa vida com Jesus, uma vida de entregar para Ele aquilo que sobra. Porque essa forma de vida, essa forma de viver não é escrachada. Porque é exatamente assim que Satanás quer que nós venhamos agir. Aos pouquinhos a gente vai deixando o óleo cair. Aos pouquinhos aí a gente deixa o óleo esvaziar. Aos pouquinhos a gente vai se esvaziando de Deus, se esvaziando. E quando a gente vê, a gente está numa condição de que não dá mais para voltar, é difícil voltar. Só que sempre há tempo de se consertar no Senhor. Eu gosto muito do texto do filho pródigo. Ele sai, ele vai ver as vontades dele, vai ver aquilo que ele quer ver com ele, com aquilo que ele pensa que é bom. E ele pede a herança dele e fala: olha, pai, eu vou embora, eu quero a minha herança, dá a minha herança que eu vou viver minha vida. E aí ele pede tudo, e aí
ele se encontra numa situação onde ele não vê saída. E aí ele fala assim: como era bom o que eu tinha com meu pai, como era bom aquilo que eu tinha com ele, aquilo que eu estou vivendo hoje, nem os escravos, nem os servos do meu pai vivem. E ele fala assim: eu vou voltar. Só que tem uma palavra muito interessante nesse texto que fala assim: e caindo em si, aquele jovem em si decide voltar para o pai. E há um tempo atrás eu vivi isso. Estava vivendo numa condição, vivi uma situação que eu falei assim: é normal. Só que aí eu fui ministrado pelo Senhor e eu falei: meu Deus do céu, o que eu estou vivendo? Olha que ponto eu pude chegar. E aí Deus me trouxe a palavra de cair em si. Então eu caí em si. E o Senhor me fez entender aquilo que eu estava vivendo. E queridos, o que Satanás faz é te cegar, é fazer você pensar que aquilo que você está vivendo é normal, de que acontece, como escorregão, e você vai vencer sozinho. Só que quando nós não geramos cura no Senhor, tudo acaba sendo normal. Então todo o pecado que nós vivemos se torna normal. Então a rebelião se torna normal. Então eu ficar bravo e falar mal do meu pastor se torna normal. Então eu pecar de vez em quando se torna normal, porque eu sou ser humano. O que Satanás faz conosco é isso: nos cegar para viver essa normalidade de Deus. E tudo começa a se tornar normal. Nós começamos a se afastar do Senhor e se torna normal. Nós não temos a palavra, nós não oramos. Se torna normal de vez em quando a gente faltar na igreja. Se torna normal, tudo acaba se tornando normal em Deus. Nós precisamos começar a cair em si, para que o nosso coração seja mudado, para que as escamas dos nossos olhos sejam tiradas, para que nós comecemos a enxergar, Deus começar a enxergar com a mentalidade, com a visão do Senhor. A gente cantou aqui: eu quero tua visão nos meus olhos. Só que às vezes as palavras que nós dizemos ao Senhor são só palavras. A gente na verdade não quer a visão de Deus na nossa visão, porque a visão de Deus é muito radical. Porque a visão de Deus vai tirar nós do nosso conforto, da nossa comodidade. Porque a visão de Deus vai se levar para onde talvez a gente não queira. Querido, será que se você tivesse a visão de Deus, você estaria vendo o que você vive hoje? Será que se você estivesse na visão de Deus, você estaria vivendo aquilo que você vive hoje? A gente precisa refletir nisso. Será que se você tivesse um encontro com o Senhor hoje, você iria agir como Maria e escolher a melhor parte do Senhor? A nossa visão é muito limitada. A gente quer fazer muito, quando na verdade o Senhor só queria que nós ouvíssemos, desse o nosso coração, fizéssemos a vontade dEle. Nós precisamos abrir a nossa mente para isso, amém? Diga para o seu irmão aí: caia em si, abra a sua mente. Há umas semanas atrás eu vi um texto muito interessante no status, eu até compartilhei no meu, do apóstolo, esqueci o nome dele, do Rio lá, Marcos Reis. Ele compartilhou algo muito legal. Eu não lembro muito bem, mas era basicamente isso. Será que o marido com sua esposa ia querer só o coração dela? Então o tempo dela, a fidelidade dela, a intimidade, a atenção, todo o resto, o marido não ia querer, só ia querer o coração. Que o marido que disse para a esposa: eu quero só seu coração, o seu tempo, a sua fidelidade, você não precisa ficar só comigo, eu quero só seu coração. Será que com Jesus é a mesma coisa? A gente diz: eu vou entregar meu coração ao Senhor, mas vive uma vida longe do Senhor. O nosso tempo não é de Jesus, a nossa atenção não é de Jesus, a nossa vida não é de Jesus. E será que é isso que o esposo quer da sua noiva? Somente o coração e a atenção e o tempo? Queridos, nós precisamos abrir nossa mente para isso. O Senhor quer mais de você. O Senhor não quer só aquilo que você pode entregar. O Senhor quer que você vá além, porque nós sempre podemos fazer mais para o Senhor, nós sempre podemos buscar mais intimidade com Deus.
O prazer de viver com Jesus é conhecer Ele, conhecer quem Ele é, e não somente aquilo que Ele foi e fez, e sim conhecer mais Jesus, saber quem Ele foi, quem Ele é e quem Ele pode ser para nossas vidas e para a vida das pessoas. Que nós possamos abrir a nossa mente para isso, queridos. E há um texto muito interessante. Eu queria que você abrisse lá, sempre falo desse texto, 1 Samuel 13. Samuel vai falar de Saul. Primeira Samuel 13, a partir do versículo 8, vai dizer assim: esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu holocaustos. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porventura havia que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados? Mas nós podemos ver aqui que Saul se distraiu. Ele começou a olhar para a situação, ele começou a olhar para a sua volta, e ele falou assim: não, como é que eu vou para a guerra sem me apresentar perante o Senhor, sem oferecer sacrifícios ao Senhor? Não posso. Então, trazei-me aqui os sacrifícios que nós vamos oferecer, que eu vou oferecer ao Senhor. E claramente aqui dá para nós vermos que Saul se distraiu. Saul saiu da palavra que Samuel havia ordenado através do Senhor, e vai falar que o Senhor rejeitou a Saul, rejeitou o ordenado de Saul. E foi aqui, a partir desse ponto, você vai ver o declínio na vida de Saul. Queridos, nós precisamos, o pastor já me sobre distração. Nós perdemos o foco muito fácil. Quantas palavras o Senhor já liberou sobre a sua vida, e você hoje nem vive mais, você hoje está longe dessa realidade. Quantas vezes o Senhor já falou com você a mesma coisa, e você continua a insistir na sua vontade, no seu querer. E na verdade, na igreja mesmo, na casa de Deus, nós conseguimos se distrair, e é impressionante isso. A gente ouvindo a palavra de Deus, a gente entregando cânticos ao Senhor, nós ainda conseguimos se distrair. Mesmo estando, nós ainda conseguimos se distrair. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa mentalidade não está em Jesus, no propósito. Às vezes a sua mentalidade está só naquilo que você deve fazer, e não por que você faz. Porque, queridos, o propósito não é para levantar o meu nome, o propósito é para levantar o nome de Jesus. E às vezes nós fazemos, e esquecemos o porquê nós fazemos. Por que a gente ministra? Por que a gente adora? Por que você fala do nome de Jesus? Por causa dele, e não por você, e não porque você tem que mostrar alguma coisa. O foco do nosso propósito tem que ser sempre Jesus. Por que eu faço? Porque eu amo Jesus. Por que eu sirvo? Porque eu amo Jesus. O foco é a intimidade com o Senhor. O foco é o fazer porque eu quero servir ao meu Senhor. E nós se distraímos, até no propósito nós se distraímos. Às vezes nós queremos procurar maneiras de agradar o Senhor, quando na verdade o agradar o Senhor seria só sentar e ouvir, assim como Maria fez. Marta estava procurando maneiras de agradar o Senhor. Arruma aqui, arruma ali, faz isso, faz aquilo, quando na verdade não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria a atenção de Marta. Marta estava distraída com tantas coisas. Queridos, que você possa
foco é o Senhor. Lembre-se o porquê você faz. Lembre-se o porquê você está aqui. Às vezes a gente esquece porque é na igreja. Você está aqui por causa de Jesus. Você não tem que estar aqui para cumprir um ritual. Você não tem que estar aqui porque talvez vão te cobrar para que você esteja aqui. Você tem que estar aqui por um prazer que você tem no Senhor. E é por isso que o evangelho está tão difícil. Porque nós não fazemos as coisas por prazer ao Senhor, e sim por um ritual, e sim porque eu vou lá. Talvez sua vida não mudou até hoje. Talvez você viva a mesma situação, porque simplesmente você está vindo cumprir um ritual aqui. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo que você é bom para a igreja de vez em quando, é bom ouvir uma palavra de vez em quando. E que lógica tem isso? Que lógica tem ouvir uma palavra de vez em quando? Eu já ouvi parentes meus dizer assim para mim: eu preciso ir na igreja, é bom de vez em quando ouvir uma palavra, né? É bom de vez em quando ouvir Deus falar com a gente. E queridos, que lógica tem isso? Que lógica tem você levar essa vida com o Senhor? E infelizmente nós vivemos assim às vezes. Há momentos em nossa vida em que às vezes nós se contentamos com isso, com essas migalhas da presença de Deus, quando na verdade nós precisamos ter uma vida com Ele. O nosso foco sempre é e sempre terá que ser Ele. Nós estamos aqui hoje por causa dele. Você não pode estar aqui com a mentalidade de que você veio só porque tinha que vir. Você não pode estar aqui com a mentalidade de que é bom ouvir uma palavra de vez em quando. A sua mentalidade não pode ser essa. Quantas pessoas não levam a vida assim, está 10 anos na igreja e nada muda? Mas por quê? Porque, queridos, o foco está em outra coisa. O foco não está em Jesus. Por onde Jesus passa, Ele muda a situação. Não tem como Jesus passar na sua casa e Ele não mudar a sua realidade. Não tem como Jesus passar na sua vida e Ele não mudar a sua vida. Não há como isso. E se nada tem mudado, eu creio que seja porque Jesus não está passando na sua casa, na sua vida. Você não tem convidado o Senhor para estar na sua casa, porque não tem como Jesus não entrar na sua casa e não mudar a sua realidade, e não mudar a sua vida, e não mudar seus pensamentos, e não mudar suas atitudes, e não mudar a sua forma de agir. O Senhor diz assim: olha, venha após mim, mas nós precisamos mudar. Venha como estás, só que nós precisamos mudar. Não é porque o Senhor nos chamou como nós estamos que nós devemos permanecer da mesma maneira. O Senhor tem novidade de vida para você. O Senhor tem algo novo para você. Mas você precisa buscar por isso, pela verdade que é Jesus. E Samuel se distraiu, Saul se distraiu. Se distraiu dentro do propósito. Ele estava governando o povo de Israel. Deus rejeita ele porque ele se distraiu. Olha a realidade disso. Quantos de nós talvez estamos sendo rejeitados por Senhor porque nós se distraímos já no propósito? Talvez porque você esteja fazendo algo que Deus não te pediu, dentro do propósito, que você imagina que esteja dentro do propósito. É uma falsa realidade de que eu estou vivendo aquilo que Deus tem para mim. Nós precisamos despertar, abrir nossa mente. O que vale com o Senhor é a nossa intimidade com Ele. Ouvir ao Senhor. Eu vejo Maria ali toda interessada aos pés de Jesus. A palavra fala que ele estava aos pés do Senhor. Maria estava aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. Queridos, não é o fazer que vai nos aproximar de Jesus. Quem realmente estava próximo de Jesus é aquela que estava aos pés dele ouvindo a Ele. E nós podemos sim estar dentro da igreja fazendo a obra e longe de Jesus. Quantos de nós não preparamos coisas e coisas para fazer? Eu preciso trabalhar na obra e fazer alguma coisa. Quando na verdade o que vai agradar o coração de Deus é a sua intimidade com Ele. E eu não estou falando que você não deva fazer a obra, você não deva viver aquilo que Deus tem para você, mas na verdade o foco de tudo isso é o Senhor, é Jesus. Na palavra vai falar, eu quero que você abra lá comigo, lá em Mateus 7:23. Mateus 7:23.
queridos, é triste ver a situação. Esse texto falou muito comigo hoje. E, queridos, Marta chama Jesus para entrar na sua casa, e ela mesma se perdeu lá dentro. Ela mesma perdeu o foco. Mateus 7, 23 vai dizer assim. Isso aqui é para crente. Vamos ler o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós pratiquei iniquidade. Eles aqui, se conhecer, quer dizer, na palavra original, é o conhecer quando o homem conhece a mulher de forma íntima, quando eles têm relações. Então quer dizer sobre intimidade. Aqui está falando de crentes, filhos de Deus, que profetizavam, que faziam a obra, que vinham na igreja lavar os banheiros, que vinham na igreja e pregavam, que ia lá fora e curava o Senhor. Está falando para crente que a gente olha e fala: esse é o crente de verdade, esse tem intimidade com Jesus. Jesus fala que dirá para esses abertamente: olha, eu não te conheço. Em outras palavras, eu não tive intimidade com você. Você até usou o meu nome, você até trabalhou para mim, mas eu não te conheço. Aparta de mim. E olha que sério isso. O fazer para o Senhor não quer dizer que o seu lugarzinho no céu está garantido. O você pregar o nome de Deus, o você no seu serviço falar do nome do Senhor, o você curar pessoas. Pô, como é difícil ver curas. Hoje, você vê um cego chegar, um aleijado andar, como é difícil ver isso. Mas Jesus fala: olha, o Senhor vai dizer: olha, eu curei, eu fiz cego enxergar, eu fiz aleijado andar, eu fiz muita coisa. Você imagina no tribunal de Deus e você falar assim: olha, ali te fala assim: Jesus, mas eu não vi o Senhor. Eu estava lá no louvor, na dança, eu chegava na igreja, eu varria o chão. Já pensou em dia, né? Já pensou em chegar para Deus e falar assim: mas Deus, eu estava na igreja lá te adorando, eu estava lá na igreja tocando violão para o Senhor, eu estava pregando no seu nome. Como assim você não me conhece? Tem uma coisa de errado, eu sou o Eric. Como o Senhor não me conhece? Sou o Eric. Ele se imagina você diante de Deus falando tudo o que você fez para ele, e ele fala assim: eu não te conheço. É muito sério isso. Ele vai dizer isso para pessoas que ele não teve intimidade, pessoas que faziam para ele, mas que não tinham intimidade com ele. Então você pode hoje fazer para Jesus, você pode hoje no seu trabalho, as pessoas podem dizer: eu vejo Jesus em você, mas na verdade você chegar perante o Senhor e ele falar assim: eu não tive intimidade com você, você não teve intimidade comigo, você não buscou ser íntimo de mim, você não buscou me conhecer, você até usava o meu nome, você até dizia que era crente, você até usava terno, ou você até dizia que era um crente worship, mas eu não te conheço, eu nunca te conheci. Queridos, o nosso foco tem que estar nisso, de que tudo que nós fazemos, o propósito é e sempre será Jesus. Não é o fazer em si, não são as esmolas que você dá, não é o quanto você faz, e sim o quanto você dá em Jesus, e sim o quanto você deposita nele, e sim o quanto você busca intimidade com ele. Eu creio que se nós começássemos a buscar por intimidade com o Senhor, muitas coisas nós deixaremos de fazer, até mesmo no reino. Se nós fôssemos íntimos do Senhor, talvez muitos aqui parariam de servir até na igreja, em algumas áreas. Talvez se muitos tivessem intimidade com o Senhor, parariam de falar mal do prefeito, do presidente, do pastor. Quantos aqui, dizendo que são filhos de Deus, falam mal do nosso pastor? Mas eu não concordo com isso que o pastor faz, que a pastora faz. Mas eu não concordo com isso que o pastor e a pastora falou. Não é desse jeito. E quando nós estamos no Senhor, em intimidade com Ele,
Em intimidade com Jesus, nosso caráter é tratado, a nossa vida é mudada. E esses detalhes que fazem grande diferença na nossa vida vão embora. Quando nós somos íntimos do Senhor, Jesus muda a nossa realidade, Jesus muda a nossa vida. Talvez por isso hoje nós não vemos mudança numa forma geral, não só aqui, porque as pessoas têm uma vida rasa com Jesus. Até acontece um milagre ou outro, até acontece uma situação ou outra ali do mover, mas de pessoas que não conhecem o Senhor, de pessoas que no grande dia Jesus vai dizer: olha, aparta de mim que eu não te conheço. Encaixa isso na história de Marta. Marta estava fazendo para Jesus, Marta estava honrando a Jesus, ela estava separando ali o melhor para o Senhor, quando na verdade ele diz: olha, Maria que está escolhendo a boa parte. Não tem sido você, Marta, que está fazendo muito para mim. Marta está fazendo tudo para Jesus. E ele diz: olha, não é você, em outras palavras, tá? Não é você, Marta, que está fazendo um monte de coisa que está me agradando. É Maria que escolheu a melhor parte. Maria que escolheu o melhor. E queridos, olha, vamos voltar no texto aí, para a gente terminar. Lucas 10. Olha o que vai dizer aqui. Jesus vai dizer assim para Marta. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Olha o que vai dizer: Marta, estás ansiosa e afadigada. Muitos de nós estamos cansados de Jesus, cansados de servir, cansados de ir à igreja, porque o nosso foco não está nele. Nós estamos até servindo ao Senhor aqui, nós estamos nós podemos estar até aqui louvando, dançando, pregando lá no nome de Deus, mas cansados, fatigados e sem ver o quê? Talvez a resposta seja essa, porque você não tem escolhido a boa parte que está aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Talvez você esteja fazendo muito para Jesus e cansado e fatigado e sem entender o porquê disso, sem entender o porquê você não tem prazer mais na igreja, sem entender porque você não tem prazer mais aqui. Talvez a resposta seja: você não está mais aos pés do Senhor. Seu coração, seu não está mais aos pés de Jesus. Talvez você esteja hoje como uma servindo ao Senhor mais longe dele, até perto de Jesus, mas não nele, até entregando ao Senhor, mas não nele. Então que você possa, ao decorrer da semana, ao decorrer dos dias, começar a entender isso, que o Espírito Santo te ministre, que você abra sua mente para isso. Você precisa mudar a sua realidade, mudar a sua mente. Se até hoje você estava ou você está agindo como Marta, fazendo, mas não estando em Jesus, que você possa voltar aos pés do Senhor e escolher a boa parte de Deus, escolher aquilo que Deus tem de melhor para você, a presença dele. O melhor que Jesus pode te oferecer hoje é a presença dele. Não é o propósito divino para a sua vida, não é um carro, uma casa, e sim a presença dele. Esse é o melhor que Jesus pode te oferecer hoje. O resto vai ser resto. O melhor sempre é e sempre será a presença de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, querido. Amém. Eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a começar a refletir nessa palavra, que o Senhor possa ministrar o seu coração, que você possa abrir a sua mentalidade, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Se você tem agido hoje como Marta, se você tem agido hoje dessa forma com Jesus, que você mude a sua realidade, que você mude aquilo que você tem vivido no Senhor, porque Jesus, Ele quer entregar algo novo para você. O Senhor não quer uma mesmice de evangelho, o Senhor não quer uma mesmice dele, o Senhor quer entregar algo novo para a sua vida. Então eu quero convidar você a orar, amém? Feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas ao Senhor, Pai.
Se hoje nós temos agido, Pai, longe do propósito do Senhor, que é a tua presença. Se hoje, Pai, o nosso coração, a nossa vida se encontra longe, Pai, da sua presença, que nós possamos voltar o nosso coração para ti, Jesus. Que nós possamos escolher a melhor parte, Pai. Que nós possamos escolher o melhor que o Senhor tem para oferecer a nós, Jesus. Que nós possamos mudar a nossa realidade, que nós possamos mudar a nossa mente, Deus. Que nós possamos buscar a novidade de vida ao Senhor, Pai. Se hoje há aqui pessoas cansadas, fatigadas, pessoas pensando em desistir e parar, Jesus, eu oro para que nesse momento o Senhor venha através do Espírito Santo declarar uma palavra de vida, de que há tempo de mudar, de que há tempo de restaurar, de que há tempo de voltar para os teus pés, Senhor. Se nós estávamos longe, Jesus, do foco que é o Senhor, se nós estávamos fora, Jesus, da presença do Senhor, que hoje, Pai, que hoje nós possamos depositar a nossa vida perante o Senhor, Pai. Que nós possamos se encher da tua presença, que nós possamos se encher, Pai, com a tua presença, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha mudar o nosso coração, Pai. Que nós possamos buscar a intimidade com o Senhor. Que nós possamos ser íntimos do Senhor, Pai. Que nós possamos cair em si. E se for preciso voltar aos braços do Senhor, aos braços do Pai. Jesus, se tem sido um cansaço servir ao Senhor. Se hoje, Pai, tem sido difícil estar, Pai, na tua presença, que o Senhor venha, em nome de Jesus, Pai, trazer o bálsamo do Senhor. Que o Senhor venha com os teus braços, Pai, nos abraçar e nos envolver, para que nós possamos se lembrar de como é bom servir ao Senhor. Que o Senhor venha trazer a nossa memória de como é bom servir ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, poder ouvir a sua voz, Pai. Que nós possamos se lembrar como é bom estar aos teus pés, ouvindo aquilo que o Senhor tem a dizer a nós. Que nós possamos, Jesus, depositar toda a nossa vida no teu altar, aos teus pés, no nome de Jesus, Pai. Nós te damos graças pela sua vontade, pela sua misericórdia, no nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Só queria dizer uma coisa para você, queridos. Servir ao Senhor é maravilhoso. Servir ao Senhor é muito, muito, muito bom. Mas ouvir a Jesus, ter intimidade com Ele, não tem nada melhor do que isso. Então que você possa refletir nisso e viver isso, amém? Que Deus te abençoe e que você tenha um final de noite abençoado. Que você possa nessa noite ouvir a voz de Deus, Deus venha falar ao seu coração e você tenha uma noite sobrenatural com Jesus, para que você venha se lembrar de como é maravilhoso estar na presença de Deus, amém? Tira suas mãos aí, o amor de Deus, que a graça de Jesus o acompanhe.